aqui no chat para vocês. Eu mandei lá no chat lá a palavra-chave. Então é isso aí. Se vocês precisarem de qualquer coisa, vocês mandam um PV, mas eu acho que ficou bem tranquilo para vocês, né? Essas questões aqui. Mas é assim que o vestibular vai tratar. Então, boa aula de história aí para vocês. Até uma próxima aí, viu, pessoal? Valeu, Henrique. Falou. Valeu, Jonas. Obrigado. Valeu, Jonas. Valeu. Professor Edson, se o senhor quiser iniciar, já está disponível. Valeu, Jonas. Obrigado. Falou. Bom fim de Vamos semana aí. lá. Bom dia. Chegou o som aí, pessoal? Bom dia, Edson, tudo bem? Tudo Bom dia, ótimo. Valéria. Vamos à aula de história. Hoje vai ser apenas um bate-papo, sem imagem, sem nada, tá, gente? Imagens eu vou tentar disponibilizar no Google Sala de Aula durante a semana, ok? Tema da aula de hoje: peste negra, reforma e contra-reforma. Anotem, por favor. Para começarmos a tema peste negra, nós temos que lembrar da aula passada, que nós falamos sobre o Renascimento. Lembram? Alô? Quero ouvir vocês. Professor, alguns usam o chat, tá? Aí alguns não têm um fone, eles estão usando o chat também. Estou te ouvindo, professor. Valéria. Ok, vamos lá. Na aula passada, eu falei sobre o Renascimento, né? Então, nós temos que lembrar o seguinte: as cidades começaram a se desenvolver, né? O comércio ampliou, certo? Com o aumento do comércio, os europeus começaram a buscar especiarias, principalmente na Ásia, né? E lá na Ásia, para alguns historiadores, na Ásia Central ou, né, para outros, na Mongólia, né, surgiu essa doença, a peste negra, né, causada por uma bactéria que contaminava as pulgas, que contaminavam os ratos, né, e dos ratos que começou a passar para o ser humano. E basicamente aí quando chegou no ser humano que se espalhou, certo? E tem duas leituras, tem duas viagens de historiadores para explicar a chegada dessa doença na Europa. Uma, que ela chegou com os comerciantes. Outra leitura que os historiadores fazem, que tinha uma cidade na Crimeia, né, na região da Ucrânia atual, que ela foi sitiada pelos tartáricos, né, durante um bom tempo. E os tartáricos eles acabaram sendo contaminados pela peste negra. Aí o que eles fizeram? Quando eles perceberam que a doença dos soldados eram contagiosas, eles começaram a pegar os soldados que entravam em óbito e jogavam dentro da cidade. Isso acabou contaminando a cidade, né? E as poucas pessoas que sobraram fugiram e voltaram para a Europa, né? Para a Europa Ocidental. Aí fez com que a doença se espalhasse. Passar um número para vocês. Aproximadamente, essa peste ela matou na Europa 24 milhões de pessoas. Olha só, um terço da Europa foi dizimada, certo? Até aí tudo bem? Sim. E, né,
os europeus, né, não colocaram, né, não conseguiram entender direito o que acontecia com a doença, né, e resolveram escolher culpados. E foi escolhido basicamente dois tipos de pessoas: os judeus. Temos aí novamente a conhecida xenofobia, né, e as mulheres, novamente as bruxas, né. Até muitos religiosos, né, acusavam as mulheres de bruxaria, né. Então a doença acabou se tornando uma desculpa religiosa, ok? Temos uma lenda que surgiu em 1300, mas ela foi feita uma releitura que explica a peste negra. Alguém já ouviu falar dos irmãos Grimm, que escreviam contos infantis, que de infantis não tinham muita coisa? Né? Sim, são basicamente traduzidos para os da Disney agora. Não entendi. Pode repetir, por favor? Repete, por gentileza. Atualmente, os contos desses irmãos, eles são, que nem você disse, eles não eram infantis, mas hoje em dia eles são traduzidos para um modo infantil. Sim. E um dos contos, que foi feito em 1300, fala sobre o flautista mágico, né, que roubava criancinhas, certo? Que fez as crianças de uma cidade desaparecerem. Só que depois fizeram uma releitura desse flautista, né, que, além de ele rouba as criancinhas porque ele é pago para tirar os ratos da cidade, né, e só que aí mudam e não pagam ele, aí ele volta e rouba as crianças. Mas por que eu estou falando dessa lenda? Para nós focarmos nos ratos, né? Porque o que fez essa peste negra se espalhar na Europa Ocidental era a falta de higiene das cidades. A cidade era muito suja. Por isso que a doença se espalhou com facilidade. Certo? Renascimento científico. Né? Porque os pensadores renascentistas eles podem ser divididos: renascimento cultural, renascimento filosófico e político, né? O renascimento científico. Então a ciência ela evoluiu por causa dessa peste negra. Né? Tudo bem, meus queridos? Então fechamos a peste negra. Detalhe: por que peste negra? Porque as pessoas ficavam com manchas negras na pele. Por isso que é chamada de peste negra. Que também é conhecida como peste bubônica. Né? Porque as pessoas ficavam inchadas. Além de inchadas, ficavam com manchas no corpo. Tá? Então, isso fez com que as cidades se transformassem. Né? A higiene, né? O isolamento. É algo parecido com o que anda acontecendo atualmente. Né? A diferença é que hoje é através do vírus. Mas essa peste, embora tenha sido respiratória também, né, ela foi causada por uma bactéria. Tá? Partimos para o próximo tema? Vamos lá, reforma protestante. Agora eu vou pedir, por gentileza, para vocês escreverem 3 nomes que são fundamentais para a reforma protestante: Martim Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Marcaram? Vou repetir novamente: Martim Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Teve outros reformadores, mas esses são
um dos principais, os principais. Primeiro, porque reforma, tá vendo? Porque eles não queriam, de início, uma ruptura com a igreja. Eles queriam reformá-la, transformá-la. Claro, tirando o Henrique e o Safadinho aqui, mas o oitavo. Então vamos lá. O Lutero, né, para quem não sabe, ele fazia parte da igreja. Né? Ele era um padre, um monge. Né? E ele criou 95 teses, né, que colocou na porta de uma igreja na Alemanha, protestando contra o desmando da Igreja Católica. Né? Entre essas teses, as principais é que ele de pecados. Ele quer o purgatório, né, questionava a venda de relíquias. Então vamos lá. Indulgência, a venda de perdão. Que foi criada, essa ideia da indulgência, foi criada pela Igreja na Idade Média, no período das Cruzadas. Né? Porque os nobres iam para as Cruzadas, faziam algumas mazelas, né? Porque em guerra, né, geralmente um soldado, um guerreiro, né, acaba usando de violência, né, para ser mais claro, abuso sexual, violência contra idosos, né, e outras barbáries. E o que a igreja começou a colocar na cabeça da nobreza? Que era simples, era só pagar uma indulgência. Quando ela morresse, né, se ela tivesse pago a indulgência, ela não ia para o inferno, né, nem para o céu. Ali ia passar um tempo no purgatório. Né, que seria o quê? O meio campo, né, entre inferno e céu. Ela passaria um tempo no purgatório, depois subiria aos céus. Né. Relíquias, né, que a igreja vendia bastante. Né. Então, eram coisas que as pessoas compravam, principalmente os nobres, né? Compravam para lembrar a igreja, tipo água do Rio Jordão, pedaço do Santo Sudário, ossos de São Pedro. Né? Mas vamos viajar na história. Não mudou muita coisa. Né? Hoje você vê a igreja vendendo sabonete. Eu vi um vídeo recentemente, né, que o pastor vendendo por R$ 1.000 vassoura ungida, né, para limpar os pecados. Tá vendo? Isso seria o quê? Relíquia. Né? E outra coisa que o Lutero questionava era que o Papa, né, ele era considerado um santo. E Lutero falava que não, que o Papa era humano. Né? Então, a igreja pregava que o Papa não errava, não cometia nenhum erro, porque era o ministro de Deus na Terra. E Lutero questionou isso. Né? Só que Lutero só conseguiu o resultado pelo contexto histórico, porque os nobres da Alemanha queriam romper com a igreja, né, e tomar as terras. Então nós vemos um conflito que era, né, que começou com uma ideia religiosa, mas tinha a ver com política e economia. Ok? Estão me ouvindo, queridos? Sim. Vamos partir para o outro. João Calvino. Né? João Calvino já tinha uma ideia um pouco diferente. Né? João Calvino ele defendia que você ia para o céu por suas ações. Né? E defendia muito o trabalho. Né? Que se você cresce economicamente, mostra que Deus está na sua vida. Né? Então, João Calvino ele falava muito da determinação, que tudo estava determinado.
Então, se você era uma pessoa ruim, porque quando você nasceu isso já estava determinado. Se você era abençoado, porque isso estava determinado. Né? E se você não tinha nada na vida, se você só sofria, porque era desígnio de Deus, determinado. Né? Ainda temos algumas igrejas protestantes, né, que defendem essa tese. Né? Agora, vamos focar no Henrique VIII. Henrique VIII já é um caso um pouco mais elaborado. Né? Henrique era católico, né? Casado. Dizem até as más línguas que casado com uma mulher super feia, mas isso é o de menos. Né? Aqui estamos a falar sobre história, não de fofoca pessoal. Mas, né, e ele queria separar da mulher e casar com outra. Porque, olhem só, diziam que ele não tinha herdeiros, mas hoje a história já conta que ele tinha de fato herdeiros, né? Homens, né? Mas ele alegava que a mulher, a rainha, só dava filhas para ele. Né? Então ele queria casar com outra para ter um herdeiro ao trono. A igreja não aceitou. Quando eu falo a igreja católica. O que o Henrique VIII fez? Ele rompeu com a igreja, criou a própria igreja, a igreja anglicana, tomou a riqueza da igreja, as terras, né, no Reino Unido, da igreja católica, para ele. E se tornou o primeiro rei que tinha o poder político e religioso na mão. Então, tentem imaginar como esse rei ficou forte. Né? E quando temos a associação do político junto com o religioso, sabemos muito bem o que acontece. Né? Porque o poder temporal com o poder celestial na mesma mão, temos quase um ditador. Né? Certo, gente? Vamos trazer para o nosso cotidiano. Né? Podemos dizer que isso, a grosso modo, está ocorrendo, né, na sociedade atual. Né? Nós temos, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, né, que ele tem poder político, né, e ele é bispo da Universal. Tentem imaginar, né, uma pessoa nessa num cenário nacional, tendo os dois poderes ao mesmo tempo, sendo o líder político e o líder religioso. Ditar as regras da massa, mas ao mesmo tempo controlar as massas. Ditar regras sociais, mas ao mesmo tempo dizer para a sociedade como ela deve agir, porque ele fala em nome de Deus. Certo? A Igreja Católica ela demorou para contra-atacar. Né? Sabe aquela coisa, tipo, achou que o movimento ia acabar rapidinho, que era só os insurgentes, que eram uma onda que ia passar rápido, só que não passou. Né? Então, para isso, foi criada a contra-reforma. Vocês devem tomar um grande cuidado, que eu sempre cito em sala de aula, né? Quando encontrar esse tema no vestibular, tem que ficar bem atento a qual a visão da instituição. Né? Porque a história ela não é uma verdade absoluta. Se você pegar, por exemplo, uma instituição igual a Mackenzie,
que é uma instituição protestante. Ela vai falar bem desse período, focando em Lutero, Calvino, né? Que até Henrique, o oitavo, falando bem, né? Puxando o lado para a reforma protestante. Né? Mas se vocês forem prestar um vestibular numa instituição estilo PUC, né? Que é católica, né? Ela vai denegrir a reforma protestante e vai puxar o lado para a contra-reforma. Né? Agora vamos ver o lado histórico da contra-reforma. Né? A Igreja Católica ela fez várias reuniões, né, entre os líderes. E essa reunião até hoje é chamada de concílio. Né? Quando se reúne bispos e cardeais, principalmente os cardeais. Né? Em uma cidade italiana chamada Trento, foi feito um concílio, né, que foi decidido como a igreja ia contra-atacar, né, tentar barrar a reforma protestante. E ela não fez muitas mudanças, né? Não deu em nada o que o Lutero tinha falado. A igreja não aceitou nenhuma das teses de Lutero. A igreja não fez uma autocrítica. A igreja reafirmou, né, aquilo que sempre defendia. Tá? Tipo a santidade do Papa, né? A venda de indulgências continuou, né? O purgatório, a ideia de purgatório também, né? Venda de relíquias também foi mantida. E qual a ação básica da igreja? Né? Fazer ressurgir uma coisa que nós falamos na aula passada: a Santa Inquisição. Quando vocês escutam essa palavra, Santa Inquisição, o que vocês lembram? O que vem em mente? Posso saber? Quem pode me responder? Eu acho que é o envolvimento da igreja, professor. Caça às bruxas. Calma aí, gente. Calma que eu estou apanhando aqui do celular. Só um momentinho. Quais os métodos usados pela Inquisição? Afogamento, berço de Judas, queimada, a própria tortura mesmo, decapitação em praça pública. E por aí vai. Oh, tá vendo, gente? Olha só, olha o que acabamos de descobrir. Né? A igreja, para manter, tá, o controle, usou que métodos? A tortura. O medo. Medo. Nada, nada melhor, né? Você não traz pela fé, você traz pelo medo, o pavor. Eu ouvi de um aluno o ano passado uma simples frase que eu achei bem interessante. Né? Eu tinha acabado de citar o tema, ele levantou a mão e falou: professor, como o ser humano ele é confuso, né? Por quê? Porque nós fomos ensinados a temermos as bruxas, né? E a respeitarmos quem as queimava.
total sentido. Viram? Isso foi a Santa Inquisição. Qualquer pessoa que não concordasse com a ideia da igreja era punido. Simples assim. E até que não mudou nada. Não vamos viajar na história. Hoje, você não é queimado de praça pública, por enquanto. Né? Mas você tem a sua vida denegrida. Né? Hoje você vê certos líderes religiosos, né, usando a rede social, né, para espalhar inverdades. Né? Olha, tem um grupo de rock que eu gosto de ouvir a história pura, U2. Né? Tem uma música deles que ele fala bem sobre a briga entre católicos e protestantes. Se eu não estiver equivocado, é Sunday Bloody Sunday. Né? Porque até hoje os europeus brigam. Né? Temos um país dividido na Europa, a Irlanda. Né? Uma parte são protestantes e outra parte são católicos. Né? É o mesmo país, mas se odeiam. Né? Está dividido. Um é independente, o outro não. Né? Por pura religião. Alguma dúvida? Não? Voltando. Então, quando eu comecei a aula, né, eu falei que estava tudo ligado ao Renascimento. Né? Toda essa transformação, ela só foi possível, gente, graças a uma simples invenção. Né? Uma invenção que transformou a humanidade. Né? Alguém sabe me dizer, valendo um chocolate? Oba! Vamos. Uma invenção, no período renascentista, transformou a humanidade. Pronto. Que sacudiu a sociedade. Eletricidade? Hã? Não. Vamos outra. Uma dica. A invenção foi feita pelo Gutenberg. Impressora? Isso. Deu acesso ao conhecimento. Tirou da mão da igreja o domínio do conhecimento. Provavelmente eu já citei para vocês, ou outro professor de história, que antes do período renascentista, as missas eram feitas em latim. Certo? Latim. Que já era uma língua morta. Né? Que poucos monges sabiam. Né? Que a maioria dos padres, né, os padres de vilas, né, faziam a missa sem entender o que estava falando. Né? A missa era feita de costa para o povo. Né? E, né, com a invenção de Gutenberg, né, os protestantes começaram a traduzir a Bíblia, né, para a sua língua própria. Então, você deixou de ter um monge como ponte, um padre como ponte. Né? Então, o alemão começou a ler a Bíblia em alemão. Né? O francês a ler em francês e assim por diante. Né?
além disso, né, além dessa, né, dessa coisa da Bíblia, o acesso ao conhecimento, né? As ideias de alguns pensadores começou a se espalhar, né? E a sociedade começou a se questionar. A igreja começou a perder o monopólio. Olha que coisa, hoje pensar cansa, né? Mas naquele período, muitos começaram a pensar por si próprios, que levou a uma transformação social. E até hoje somos resultados disso. A nossa sociedade ocidental é resultado de tudo que foi passado, desses conhecimentos, e esses conhecimentos que são a base. Que, claro, está sendo um pouco perdido, isso é inegável, né? Mas essa é a base, tá vendo? Houve uma ruptura. Imagine a seguinte cena: a, a igreja pregava, né, que hoje falam que a Terra é plana, né? Mas a igreja falava que a Terra era quadrada. Se você entrasse, ah, você não podia entrar no mar porque você ia cair no abismo, né? Que a Terra que era o centro de tudo. Tudo girava em torno da Terra, né? Aí vem os pensadores, né, tira a ideia do teocentrismo e vem a ideia do antropocentrismo, o homem como o centro de tudo, o homem como um ser pensante e independente, né? Tudo bem, queridos e queridas? Tudo. A, a, a punição da Inquisição, olha só, né, em princípio, né, ela só punia os infiéis. Depois, os infiéis para ela era basicamente quem ela alegava que eram as bruxas, né, e judeus. E o maluco que, né, a igreja puniu os judeus, mas não puniu os árabes, os muçulmanos. Porque com os muçulmanos ela fazia negócios, né? E depois, passou um período, ela começou a punir até os próprios religiosos que pensavam diferente. Então não interessava, chegou um período da história que não interessava se você era cristão ou não. Se você não defendesse a mesma ideia da igreja, né, se você não concordasse com todos os dogmas da igreja, mesmo sendo católico, você era punido, né? Porque teve vários religiosos, né, que foram excomungados, que foram queimados, que foram decapitados, né, por não concordar com um dogma ou outro, né, por pensar uma coisa ou outra diferente da igreja. Então era proibido discordar. Ideia única. E as pessoas pagavam com a vida isso. Simples assim. Por isso que muitas pessoas, né, elas tinham duas fés. Uma da porta para fora, né? Então falava publicamente que era católico, né, que o Papa era um santo, que até tinha relíquia em casa, e outras dentro dos lares, né? Ou seja, tinha que se esconder da sociedade, né? Batendo na mesma tecla, mudou alguma coisa? Alguma dúvida?
Pessoal, alô? Oi? Oi. Alguma dúvida? Eu, eu quero ouvi-lo, só eu que estou falando. Falem comigo que hoje estou carente. Vamos. Oi, professor, estou te ouvindo. Isso. Vamos fazer um quiz rapidinho? Pronto? Quem pode me responder? Quantas teses Lutero fez? Ah, não sei, professor. 95, eu acho. Boa. Qual a nacionalidade de Lutero? Eita, Não ouvi. espera aí que eu lembro. Vou repetir. Qual a nacionalidade de Lutero? Alemanha, Boa. Qual a igreja criada por Henrique VIII? anglicanismo, Certo. Mais uma. Em qual país, para alguns historiadores, surgiu a peste negra? França? Não ouvi. Repete. França? Não. Surgimento. Mongólia. Ai, Ah, aproximadamente quantos milhões de pessoas morreram da peste? peraí. Um terço da Europa. Agora, quantas pessoas? Então, vamos lá, anotem isso aí. Que sempre me tempo, né? Aproximadamente. Certo? 24 milhões. Mais uma. Ah, em quem ou quais os grupos que os europeus colocaram a culpa da peste? Não ouvi. Seu áudio cortou muito, professor. Em qual grupo social os europeus colocaram a culpa da peste? A maioria mulheres, hereges, as próprias bruxas. Não vi nada. E Mulheres, judeus. hereges, judeus. Judeus. Mas judeu não seria Principalmente, considerado herege? certo? Mais uma. Qual a ideia defendida por João Calvino? Da determinação, de que tudo foi determinado antes do nascimento. Isso. Predestinação. Isso. Certo? Isso. Qual o meio mais eficaz que a igreja usou, né, na contra-reforma? Não entendi. Opa, só um momentinho. Que recurso foi usado pela igreja para contra-atacar na contra-reforma? Olha só. Ela reafirmou certos dogmas, certo? Né? E reeditou uma coisa. O que ela recriou novamente? Tortura?
Indulgências? Sim, mas, mas ficou uma tortura institucionalizada, certo? Qual o meio para institucionalizar isso? Ixi, A santa, o quê, meus queridos? Santa Inquisição. Isso. E para, para encerrarmos, né, que eu deixei agora por último, certo? Ah, uma coisa que não existia da Contra-Reforma e a Igreja criou e foi super eficiente, né? Para Repressora? aumentar a quantidade de fiéis, para tentar manter os fiéis, a igreja, para catequizar, né? E aí surgiu um cara que durante um bom tempo ficou super poderoso dentro da igreja, né? Que até para alguns ele se tornou até nome de santo, o Loyola, né? Que criou uma classe, né? Que saía catequizando os outros, certo? E só perdeu a, a, o poder quando a igreja achou que, né, essas pessoas que estavam catequizando estavam ficando mais fortes do que a própria igreja, né? Tudo bem, meus queridos? Tá bom? Eu acho que por hoje é só. Vou deixar vocês almoçar agora, tá? Durante a semana, estou aprendendo como usar direito o Google Sala de Aula. Eu vou disponibilizar alguns materiais lá, tá? Ok? Para a próxima aula, nós vamos falar de pensadores também, só que nós vamos falar dos pensadores iluministas. O Ok? professor passa a palavra-chave. Próxima aula. Tudo bem? Fechado? Professor, a palavra-chave. Sim.